A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 114 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, hoje a nossa porção diária vai do capítulo de número 15 de 2 Reis até o capítulo de número 17 de 2 Reis. Amém? Se você não fez a sua leitura, faça aí, amém? Essa é muito importante, porque nós vamos ter aí a transição de mais um período histórico, né? Agora nós vamos começar a ver a interferência da Assíria, que não é a Síria, tá? E a interferência do reino babilônico nas terras do povo de Deus, tá? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 17, os versos 41. E a palavra de Deus diz assim, 2 Reis 17, 41. Assim essas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Amém? Bom, nós terminamos ontem o nosso devocional falando sobre o rei Jeoás, né? Que era um rei de Israel. E nós vimos que nos dias desse rei, o profeta Eliseu veio a falecer. Mas antes da sua morte, o profeta Eliseu fez ali um ato profético, né? Sobre o lançar das flechas de um arco, que seria a derrota da Síria. Mas o rei de Israel parece não ter agido com muita fé e confiança, né? Então, nós vemos aí que depois desse rei de Israel vai se levantar Jeroboão II, e ele também vai fazer o que é mau aos olhos do Senhor. Enquanto isso, lá no capítulo 15, que é o texto de hoje, no 27º ano do seu reinado, vai se levantar um homem em Israel chamado Azarias, que é filho de Amazias, né? Esse homem, que é rei de Judá, ele vai começar a reinar com 17 anos de idade. E ele vai fazer o que é bom, o que é reto aos olhos do Senhor. Amém? O resultado é que ele vai reinar 52 anos sobre Jerusalém. Porém, esse homem, ele é ferido por uma lepra, né? E ele acaba tendo que ficar isolado numa casa durante todo o tempo do seu reinado, né? Porém, ele reinou todo esse tempo sobre o reino de Judá. Amém? Bom, nós vamos ver agora uma sequência desastrosa sobre o reino de Israel. O que estava ruim vai ficar pior, porque agora não é a troca de pai para filho sobre o reinado, e sim vai acontecer novas revoltas internas no reino de Israel. Então, no 38º ano do reinado de Azarias, que também nós vamos ver que é o mesmo Uzias, tá? Que você vai encontrar aí no texto. Então, Azarias e Uzias é o mesmo rei, o rei de Judá. Amém? Vai se levantar sobre o rei de Israel Zacarias, que é filho de Jeroboão, né? E esse Zacarias, ele vai reinar somente 6 meses, tá? Por quê? Porque Salum vai se revoltar contra ele e vai tirar ele do trono, certo? Ele vai conspirar contra o rei Zacarias. Bom, esse Salum, ele vai reinar apenas um único mês. Meu Deus, que miséria, né, amados? E esse Salum também vai sofrer uma revolta. E quem será esse homem? Manaém, né? Vai conspirar contra Salum. E depois de Manaém, nós vamos ver aí que o rei da Síria, né? Ele vai começar a importunar aí o reino de Israel. E aqui já não é o reino da Síria, é o reino da Assíria, tá bom? Existe uma diferença muito grande, né? O reino da Síria é um reino pequeno, né? Que fica ao norte de Israel ali, nas redondezas de Samaria. Já o reino da Síria é um reino muito grande, que fica um pouco mais ao norte, né? E foi um reino muito poderoso, que reinou muitas regiões ali ao norte de Israel. Amém? Bom,
esse rei Manaim ele vai reinar por 10 anos, né, em Samaria, e também vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Bom, no 50º ano do reinado de Azarias, né, ou Uzias, Pecaias, que é filho de Manaém, vai reinar sobre Israel, certo? E ele vai reinar apenas 2 anos sobre Israel. Por quê? Porque Peca, que é o capitão da sua guarda, também vai conspirar contra ele. E agora Peca vai assumir o trono de Israel. Bom, depois dele, depois de Peca, nós vamos ver aí que Oséias, que é filho de Elã, vai conspirar contra Peca também, né? E assim Peca ele vai reinar apenas 20 anos, né, sobre Samaria. E Peca vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Amém? Durante esse período de transição, lá no reinado de Judá, nós vamos ter agora o reinado de Jotão, tá? Esse Jotão é filho de Uzias ou de Azarias, tá bom? E diz o texto que ele tinha apenas 25 anos quando começou a reinar. E ele reinou 17 anos sobre Jerusalém. Amém? E ele também vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, naqueles dias, o Senhor começou a levantar, né, o rei da Síria, não da Assíria, mas o rei da Síria, o rei Rezim, né, e também o reino de Israel vai se levantar agora também contra Judá, certo? Quando nós vamos chegar no 17º ano de Peca, que é o rei de Israel, nós vamos ver aí que Acaz, né, filho de Jotão, vai passar a reinar sobre Judá. E aqui nós temos um ponto importante a analisarmos, porque o rei Acaz, ele vai fazer completamente o oposto do que os seus pais estavam fazendo, né? Enquanto os seus pais estavam servindo a Deus, nós vamos ver que Acaz ele vai fazer o oposto. Ele vai fazer o que não era reto aos olhos do Senhor. E Acaz ele foi um homem tão corrupto, espiritualmente falando, que ele não somente deixou de adorar a Deus, como se dedicou à adoração dos ídolos, das imagens, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho a esses deuses, né? E essa corrupção, ela vai se alastrar agora por Israel, melhor, por Judá, né? Lembrando que Judá era um estado que, mesmo que embora tivesse algumas idolatrias isoladas, não tinha se corrompido como Israel, né? Mas Acaz, fora isso, ele também vai fazer alianças com o rei da Assíria, né? Pedindo para que a Síria viesse e livrasse ele do reino sírio e do reino de Israel, certo? Essa aliança dele vai gerar um mal grave para o reino de Israel. E o rei da Síria, além de prejudicar o reino do norte, né, o reino de Israel, ele também vai começar a levar agora da casa de Deus utensílios, ornamentos que são feitos de ouro, de bronze, né, e coisas preciosas. Ele não vai temer a Deus. E Acaz parece temer menos ainda, porque ele cede aos caprichos, né, do rei da Síria. Bom, nesse período, né, no 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, vai reinar sobre Israel um rei chamado Oséias. E esse Oséias não é o profeta Oséias, tá? É o rei Oséias. São duas pessoas diferentes com o mesmo nome. Bom, ele vai fazer o que é mal também aos olhos do Senhor, que já se tornou algo natural do reino de Israel, né? E nesse tempo, né, Salmanaser, que é rei da Síria, vai fazer guerra contra Oséias, e Oséias agora é obrigado a pagar tributos, e como se não fosse o bastante, o rei Oséias agora vai ser levado cativo para Israel. É muito interessante esse ponto da história, porque nós estamos aí muito provavelmente entre os anos 720 e 730 a.C., e aqui está sendo um marco, porque agora Israel, né, o reino do norte, vai passar a ser cativa da Síria, certo? E muitos israelitas serão deportados para outras nações, enquanto a Síria, diferente da Síria, né, diferente,
ela vai trazer pessoas de outras nações para poder habitar essas cidades, para que não sofresse uma revolta, né? Bom, e isso vai ser um problema muito sério, porque juntamente com esses povos, agora sim veio de uma forma bem agravante uma idolatria exaustiva sobre Israel, né? E agora Israel vai realmente adorar outros deuses, Israel vai realmente dividir, literalmente. Parece para eles não haver problema entre servir ao Senhor e servir outros deuses, que foi o que nós lemos no nosso devocional de hoje. E isso vai se tornar assim de uma forma tão agravante que vai se tornar uma coisa normal em Israel também sacrificar os seus filhos a esses deuses. Lembrando que muitos deuses dos gentios recobravam esse tipo de sacrifício, embora não fossem deuses de verdade, né? Bom, nós vamos ver então que a Síria vai trazer pessoas da Babilônia, né? E vai colocar ali nas cidades de Samaria, né? E alguns outros lugares. E essas pessoas, quando elas chegam em Israel, elas chegam com seus costumes, com seus deuses, com suas idolatrias. E Deus envia leões para devorar essas pessoas, devorando muita gente. E então o próprio rei da Síria entende que era necessário ensinar para esses povos os costumes dos deuses de Israel, né, e dos deuses que os israelitas serviam, para amenizar aí esse castigo. Olha o absurdo que nós estamos chegando, né? Então nós vemos que agora se torna normal, lá no verso 41, uma adoração ao Senhor, Deus de Israel, e uma adoração a outros deuses. É por isso que quando nós chegamos no Novo Testamento, a cidade de Samaria, a região da Galileia, é tão desprezada pelos judeus, por causa dessa influência idólatra, religiosa, que Israel vai sofrer agora nesse período, né? A região de Samaria, certo? O que Deus deseja nos ensinar? Se nós, que somos servos de Deus, não mantemos o nosso coração firme em Deus, se nós não guardarmos o nosso coração para adorarmos somente a Deus, e se nós não começarmos a parar de nos curvarmos diante do mundo, amados, como nós temos feito, chegará uma hora em que o mundo empregará o seu costume, os seus deuses, as suas tradições dentro das igrejas, como já tem acontecido, dentro das nossas casas, como já tem acontecido, e no meio dos nossos costumes, como já tem acontecido. Então precisamos ser mais cautelosos, precisamos ser um pouco mais exigentes, como os reis de Judá, os reis do sul. E não podemos ser tão relaxados como os reis de Israel, que a tudo aceitavam, que a tudo se curvavam, que não temiam a Deus, que não guardavam suas alianças e não obedeciam a sua palavra. Amém? Que esse texto venha ficar no nosso coração, para que nós venhamos ter o cuidado de servir a Deus. Lembra do que Deus falou para Josué? Quando Josué foi entrar nessa terra, é a mesma terra. Deus falou para Josué, tenha cuidado de guardar a minha lei, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E não adore os deuses dessas nações, e nem se curve diante deles. E foi completamente o oposto que Israel fez. Agora o que vai acontecer? Israel será cativo dos seus inimigos. Amém? Que isso não venha acontecer comigo, que isso não venha acontecer com você, porque essa não é a vontade de Deus para nós. Amém, amados? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Abre seu coração, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela sua bondade nessa manhã. Te pedimos o perdão e clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, estamos vendo um período triste da história de Israel, em que o povo de Israel não se conservou íntegro, mas adorou muitos deuses. Senhor, isso é algo perigoso que nós não queremos que aconteça conosco, porque estamos vendo as consequências que eles sofreram. Senhor, então nos ajude nessa manhã a mantermos o nosso coração íntegro, a não dividirmos o nosso coração com outros ídolos, com imagens ou com os homens, ou muito menos com costumes dessa terra, mas guarda o nosso coração para Ti, para que assim possamos servir o Teu nome e glorificar somente ao Senhor. Abençoa nossa casa, nossa família, que nós venhamos servir ao Senhor com integridade para receber as Suas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, se você entender que essa palavra pode abençoar a vida de alguém. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí, amado.
todas as manhãs, nós estaremos estudando a palavra de Deus juntos, amém? Lembrando que iremos ler a Bíblia inteira juntos esse ano, amém? E Deus irá nos abençoar. Que Deus te abençoe, fique com Deus e tenha uma ótima terça-feira.